Olá, esse vídeo aqui é um corte. Se você quiser assistir o vídeo do podcast inteiro, é só ir na descrição que eu vou deixar o link. Não, é só um comentário a respeito dessa questão do ego, Rê, que tu disse que realmente, assim, é muito difundido que a gente tem que, nesse meio, né, que a gente tem que matar o ego, né, e isso não é uma verdade, de fato, o ego, ele é o protetor da tua individualidade, né, a capacidade que tu ganhou, o teu livre-arbítrio te doado por Deus para que tu possa experienciar esse mundo e através dele Deus possa se compreender, né? Então, essa é a proteção que tu tem. O que tu não pode é só viver alimentando esse ego, né? Então, assim, é um equilíbrio como tudo na vida, né? Aquele caminho do meio. Então, nem matar e nem só atender a essas demandas, né, do ego, mas sim esse equilíbrio para que a gente consiga fluir pela vida, conseguindo cada vez mais atingir ali aquele caminho do meio, não vivenciando somente os atendimentos das experiências sensoriais e emocionais que o ego demanda, porque é o que ele mais demanda, porque é uma criança, né? Somos todos crianças, mas também não acabando, né, com ele completamente, porque é ele que protege o teu livre-arbítrio, né? É ele que te permite tomar as decisões e vivenciar o mundo como ele é e tentar melhorar e contribuir, porque tu tá aqui para contribuir, né? Somos todos, né, parte dessa ascensão, né? Então estamos aqui todos para contribuir e o nosso ego é o que nos permite fazer isso, né? Ô, Natália, é porque assim, isso é uma interpretação errada que fizeram. É porque os seres iluminados do passado disseram sobre a morte do ego, mas no caso, e você aceitar a morte do ego. Você aceitar a morte do ego é diferente de você matar o ego. Uhum, exatamente. Parece, olhando superficialmente, parece que é a mesma coisa, mas não é. Você porque, na verdade, eu costumo falar que a morte do ego ela é só do ponto de vista do ego, né? Porque do ponto de vista do eu superior, da consciência superior, não existe morte. Então, é o ego se transcendendo. Até tem uma frase do Osho que eu gosto muito, que ele fala que um rio, quando ele fica sabendo que ele vai desaguar, ele acredita que ele vai morrer, e aí ele resiste, tudo, tenta se segurar nas árvores, uma coisa assim, um trem meio poético, porque o Osho era meio poético também, né? Mas quando ele cai, deságua no oceano, ele percebe que, na verdade, ele não morreu, na verdade, ele sempre foi água, sempre foi o oceano. Então, acho que com ego é mais ou menos a mesma coisa. A gente fica aqui, né, resistindo e aí quando ele se entrega. E eu acho que, na verdade, o processo de morte do ego, ele tem mais a ver com você aceitar o ego do jeito que ele é, do que com você matar ele. Porque quando você busca matar o seu ego, é como se você estivesse resistindo, contrapondo a ele. E quando você contrapõe a ele, você só fortalece ele, porque a única forma de se contrapor ao seu ego é fortalecendo o seu ego para lutar contra ele próprio, né? Você precisa se armar para lutar contra você mesmo. Então, isso é diferente de você aceitar a morte dele, né? Você permitir e confiar, né? Então, é muita coisa da iniciação, né? Você entregar o teu ego para o eu superior, e aí chega um momento que, assim, você percebe que, na verdade, você não é o teu ego, e aí você começa a conversar com o teu mestre interior, a Blavatsky fala isso, né, na Voz do Silêncio, você começa a conversar com o teu mestre interior, e aí quando você percebe que, na verdade, você é ele também, e eu acho que é mais ou menos por aí, né? Não que eu tenha passado por esse processo por completo, eu estou caminhando, ainda tem muita coisa para descobrir, mas eu intuo, eu percebo que é mais ou menos por aí. Eu acho que aqui cabe muito aquela questão
do desejo e da vontade, né? Que no início a gente tem muitos desejos que, na verdade, não são a nossa vontade maior, né? E aí é importante a gente diferenciar, né? Eu tenho vontade de emagrecer, mas eu tenho desejo de comer o bolo de chocolate. Geralmente, né, o meu desejo fala mais alto e eu vou lá e caio na tentação e não acabo seguindo a minha verdadeira vontade, né? Então, eu acho que esse processo de domar o ego é quando a gente vai unindo o desejo e a vontade. O meu desejo passa a ser a minha vontade, né? E aí a gente caminha junto nesse processo. Então eu não tenho mais que lutar contra ele. Ele simplesmente virou a mesma coisa que a minha vontade e ele passa a atender sem nenhuma resistência, né? Que esse é o processo. Simplesmente deixar que a grande vontade, a vontade mais elevada, tome conta e guie todas as minhas ações, né? A única forma de se contrapor ao seu ego é fortalecendo o seu ego para lutar contra ele próprio, né? Você precisa se armar para lutar contra você mesmo. Então, isso é diferente de você aceitar a morte dele, né? Você permitir e confiar, né? Então, é muita coisa da iniciação, né? Você entregar o teu ego para o eu superior, e aí chega um momento que, assim, você percebe que, na verdade, você não é o teu ego, e aí você começa a conversar com o teu mestre interior, a Blavatsky fala isso, né, na Voz do Silêncio. Você começa a conversar com o teu mestre interior, e aí quando você percebe que, na verdade, você é ele também, e eu acho que é mais ou menos por aí, né? Não que eu tenha passado por esse processo por completo, eu estou caminhando, ainda tem muita coisa para descobrir, mas eu intuo, eu percebo que é mais ou menos por aí. Eu acho que aqui cabe muito aquela questão do desejo e da vontade, né? Que no início a gente tem muitos desejos que, na verdade, não são a nossa vontade maior, né? E aí é importante a gente diferenciar, né? Eu tenho vontade de emagrecer, mas eu tenho desejo de comer o bolo de chocolate. Geralmente, né, o meu desejo fala mais alto e eu vou lá e caio na tentação e não acabo seguindo a minha verdadeira vontade, né? Então, eu acho que esse processo de domar o ego é quando a gente vai unindo o desejo e a vontade. O meu desejo passa a ser a minha vontade, né? E aí a gente caminha junto nesse processo. Então eu não tenho mais que lutar contra ele. Ele simplesmente virou a mesma coisa que a minha vontade e ele passa a atender sem nenhuma resistência, né? Que esse é o processo. Simplesmente deixar que a grande vontade, a vontade mais elevada, tome conta e guie todas as minhas ações, né? Novo, renascer de um patamar novo, né? Então, talvez esse mal entendimento tenha gerado essa confusão. E tem uma questão também que está ligada na identificação, né? Porque, querendo ou não, todo mundo se identifica com esse ego, se identifica com essa personalidade. Algumas religiões reforçam isso. Então, assim, às vezes a gente acredita que eu sou a Renata e quando eu morrer, o meu espírito vai continuar sendo a Renata e a Renata espiritual vai reencarnar numa nova personalidade, com outro corpo, com outro nome, em outra família, em outra, mas vai continuar sendo a Renata, porque a gente tem um apego, né, voraz a essa personalidade que a gente anima. E é uma quebra de paradigma muito dura, muito cruel de passar pelo processo de aceitação, quando você entende que a sua essência, o seu espírito, a sua mônada, dê o nome que quiser, ela é permanente, ela é atemporal e eterna e infinita. Mas a personalidade que ela anima tem começo, meio e fim. Começa quando você nasce e acaba quando você morre. Porque esse corpo se dissolve, né? O corpo físico se dissolve, se deteriora, seja ele cremado, seja ele enterrado. Junto dele, os outros corpos, que são ali os corpos do quaternário inferior, né? Que é o corpo astral, o corpo emocional, né? O corpo mental concreto. Eles também vão se deteriorar e a gente não quer que isso aconteça.
né? A gente não quer abrir mão do apego que a gente constrói ao longo da vida com essa personalidade. Então, talvez por isso seja muito difícil entender essa ideia, essa proposta de não se apegar à personalidade e de botar o ego no seu devido lugar, enquanto ferramenta, enquanto instrumento de manifestação, e não enquanto um ser independente e eterno que precisa perpetuar. Aliás, na minha visão, isso acaba sendo esse apego, essa tentativa de perpetuar essa personalidade, esse ego, acaba sendo muitas vezes a razão da complicação de muitas pessoas no pós-morte. Porque ela perde o corpo físico, mas ela fica ali no plano astral tentando sobreviver e tentando vitalizar as sobras, os restos mortais do seu quaternário inferior, não deixa a sua tríade superior seguir o caminho dela, seguir o processo evolucional dela, e aí, como não tem elementos materiais para ficar segurando essa vitalidade aí, começa o processo de vampirismo espiritual, deles começarem a depender de vampirizar as pessoas que estão na matéria para conseguir vitalizar essa energia, porque eles precisam perpetuar essa bendita dessa personalidade. É uma loucura, é uma neura que precisa ser revista e ser ressignificada e ser, né, modificada para que o processo de desencarne também comece a acontecer dentro de uma consciência mais natural. É a única certeza que todo mundo tem. Nós vamos morrer. Sim. E a gente precisa continuar, né? Muito. A Rê veio agora com os 2 pés na porta, mas é isso aí, Rê. Tem que dar esse é o papel na vida. De realidade. Exatamente. Essa é a minha função na vida, meter o pé na... Legal. Vou terminar, então, sobre o processo de autoconhecimento, né? Então, que a Rê falou, que eu acho que chega muito nesse ponto, né? Que a gente precisa acordar para entender que todo mundo vai morrer. E depois, né? Que eu acho que também foi um dos questionamentos que o que acontece depois que a gente morre, né? Era essa minha insatisfação com as respostas que eu obtinha até aquele momento, e por isso também o início de toda a minha busca. Mas o processo de autoconhecimento, a gente também tem que perceber que não é só o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, qual que é a minha cor preferida, qual que é o meu, sei lá, minha comida preferida. Isso também é inicialmente para que a gente consiga começar a exercitar isso, né? Mas quando eu era criança, eu era apaixonada por churrasco. Até pouco tempo atrás, a minha comida favorita era churrasco. Hoje em dia, tá longe de ser. Então, assim, não era aquilo, entendeu? E provavelmente a comida que eu gosto de hoje não vai ser a que eu mais gosto daqui a 10 anos. Então, a minha cor preferida quando eu era criança era lilás, roxo, e hoje eu gosto do azul. Então, essas coisas, elas mudam, né? E muitas outras coisas, né? Até os nossos relacionamentos vão mudando durante a vida, os nossos comportamentos vão mudando. Eu sou muito braba. Não, eu sou mais calma. Isso muda. Isso não é o que você é, né? Então, assim, se não é isso, o que é, né? O que existe de perene em mim? O que não vai mudar? E aí a gente vai entrando cada vez mais profundo para descobrir não quem nós somos, mas o que nós somos, né? E aí eu acho que aí que está a questão do autoconhecimento, né? E é isso o que a gente deve buscar, o que nós somos, né? O que está funcionando aqui embaixo da minha pele, né? E para quê? Né? Eu acho que é muito essa questão dessa busca pelo autoconhecimento. Eu acho que eu deixaria assim essa mensagem para as pessoas, né? Que aprofunda mais, vai além da tua cor preferida, do teu corte de cabelo preferido, do teu estilo de vestir, sabe? Do teu gosto musical, vai além disso, entendeu? E se não tiver nada disso, se não tiver a tua profissão, o que tu é, sabe? Eu acho que é muito nessa linha, porque aí que tá, é isso aí que vai sobrar, né? Ou que deveria sobrar no pós-morte.